da falta de voz. Boa noite, Rui Catela para a CMTV. Eu pergunto se acha que os portugueses lhe vão dar um voto de confiança depois da vitória desta noite. Boa noite. Acho que tivemos uma festa de futebol e o importante é isso. A seleção não é para a crítica do selecionador ou para o debate. A seleção é para estar orgulhosos, desfrutar dos jogadores que nós temos. Vimos hoje uma mistura de gerações, o Bernardo Silva com 100 jogos, um Giovanni Kenda no banco, e é isso, o balneário é muito, muito especial. Eu gostaria de dizer que todos os adeptos ao povo português de estar muito orgulhosos dessa equipa. E é isso, estamos aqui para ganhar. A segunda parte, o jogo na Copenhague não correu bem, aceitamos isso, mas hoje utilizamos a vantagem de jogar à frente dos nossos adeptos. Preciso dar os parabéns, criaram um ambiente especial, ajudaram muito e fizemos um jogo que como selecionador estou muito satisfeito. O número de jogadores que entraram no relevado mostra o trabalho feito durante 2 anos, não é só dos últimos 2 dias, durante os 2 anos, e marcar 5 golos é sempre importante. Eu acho que o desempenho hoje foi muito, muito bom e limpamos totalmente o desempenho que fizemos na Copenhague. E é isso, o selecionador, o debate, isso é uma crítica que para mim não faz sentido. Aqui, CNN. Boa noite, Madalena Franco para a TVI, CNN e V+. A entrada de Trincão, Gonçalo Ramos e Diogo Jota foi essencial para a vitória. E eu pergunto-lhe se também não teria sido a altura certa para meter o Kenda. Primeiro dizer que o futebol moderno mudou muito. Há 10 anos, 6 anos, falávamos sempre do 11 inicial, o 11 inicial. As equipas, hoje em dia, não é um 11 inicial. É um 11 inicial e um 11 que termina. E depois há jogadores que continuam a mostrar competitividade no balneário. É importante que nós podemos ajudar esses jogadores ao espaço seleção. Não é fácil, não é fácil. Então o Giovanni Kenda está a trabalhar muito bem, está a crescer muito, tem um potencial incrível, mas o que eu gosto é jogador quem for, quando entra, dá tudo aquilo que nós esperamos dos jogadores na seleção. Os valores, a luta, e não é a primeira vez que os nossos jogadores que entram fazem a diferença. E isso mostra os valores do balneário, mas ver o Giovanni Kenda desfrutar da festa, aprender dos jogadores que têm 100 internacionalizações na seleção, isso é ouro futebolístico. Então, como selecionador, muito satisfeito dos jogadores que começaram, os jogadores que ficaram, os jogadores que jogaram na Dinamarca e os jogadores que sempre estão a mostrar as suas valências para o futuro. Olá, Nuno Luz, da SIC. Há pouco dizia que o selecionador não é um debate, mas entre os portugueses o que se fala em termos de debate é muitas vezes as escolhas de jogadores. Hoje, os jogadores que entraram mostraram-lhe a si que de facto vai ter dores de cabeça para a próxima vez que escolher um 11 inicial, porque há aqui jogadores de facto a dizerem que têm qualidade para estarem na equipe inicial. Concorda com isso ou não? Concordo, mas é isso o futebol. O futebol é isso, criar um ambiente competitivo, e nós temos isso. Acho agora, são 2 anos que o meu primeiro jogo foi aqui na Alvalade, já utilizamos 42 jogadores. Portugal tem isso. Não estamos a falar de um grupo de uma geração de 10 jogadores, estamos a falar de um grupo aberto, de um grupo com muitos jogadores diferentes, e precisamos de criar isso. Não é o selecionador, não é a equipa técnica, é o futebol que ajuda a essa escolha. Então, é uma mostra que o balneário é forte, que o balneário trabalha muito bem, e o compromisso é total. Esses são os dores de cabeça que o selecionador gosta de ter. Boa noite. André Maia para a Rádio Observador.
Falando sobre essa gestão, no jogo da primeira mão colocou no 11 inicial o Renato Veiga e também o Pedro Neto como titulares. Agora para este jogo da segunda mão acaba por deixá-los na bancada. Tivemos também, por exemplo, a entrada do Francisco Trincão. Gostava de lhe perguntar também de que forma é que pode explicar aos portugueses essa gestão, porque para alguns portugueses há essa dúvida, o porquê dos jogadores que são titulares passarem para a bancada, os que estavam na bancada saltam para o 11 inicial. Como é que explica essa mudança da primeira para a segunda mão? Obrigado. Eu acho que sim. Se você acompanhar a nossa seleção, é fácil ver que o Pedro Neto jogou em setembro 45 minutos, o estágio a seguir jogou um jogo, o estágio a seguir jogou um jogo, e este estágio jogou um jogo. Então não é nada diferente. Por quê? Porque nós gerimos os jogadores em relação do número de jogos, em 3 dias, e é isso que nós temos mais jogadores que 23, mas não é o fácil para o selecionador é ter 23 jogadores e já está. A minha responsabilidade é criar um ambiente competitivo e utilizar os jogadores que nós precisamos, mas isso não é novo. Precisamos gerir os jogadores. O Chico está à volta de uma lesão, não pode jogar 2 jogos em 72 horas. O Renato Veiga está à volta de uma lesão, está apto para jogar um jogo. E todos os jogadores têm uma história quando chegam à seleção. E é a minha responsabilidade de utilizar os jogadores da correta forma. Boa noite. Ricardo Miguel Gonçalves, 00. Esta passagem às meias finais da Liga das Nações merece ser celebrada. Há quem tenha algum medo que possa também ser uma espécie de maquilhagem para as dificuldades que Portugal teve e os problemas que nunca deixou de ter nestes 2 anos de Roberto Martínez. Pergunto também se sente que Portugal melhorou de todo nestes 2 anos desde que está responsável pela equipa. Eu posso dizer que durante 2 anos perdimos 2 jogos competitivos. E um jogo contra a Geórgia que já estamos não apurados, estamos primeiros de grupo. Então, em 2 anos, 28 jogos, os jogos oficiais, uma derrota. Eu acho que não há muitas seleções a um nível mundial que têm isso. Roberto Martínez, boa noite. Gonçalo Ventura em direto para a RTP. Não sei se concorda comigo, mas na parte final, quando fez as 3 alterações, os laterais começaram a jogar por fora e os avançados ficaram mais próximos, criativos, ficaram mais próximos do golo, da área. Se isso também foi uma forma de melhorar o jogo de Portugal e de Trincão aparecer no sítio onde um criativo e onde o finalizador deve aparecer. E depois também lhe queria perguntar se era necessário sofrer tanto e não ter o controle de jogo em todo o momento. Você sofreu? Eu sofri. Sofreu. Eu desfrutei. Porque o futebol é isso. Não há jogos fáceis. Já viu os outros quartos de final? Sofreu alguém? Não sei, grandes penalidades. Grandes penalidades. O futebol é isso. Um adversário, a Dinamarca, fez um bom jogo. Fomos superiores. Nós utilizamos distintas posições no terreno em relação ao adversário, em relação ao momento de jogo, em relação ao que precisamos de fazer, em relação ao que o adversário mudou também, e faz parte. Mas se você não gosta de sofrer, eu acho que não deveria acompanhar o futebol. Ali pode ser o canal 11? Roberto Martínez, boa noite. Carolina Couto em direto para o Canal 11. Vitinha, acaba esta janela com 2 grandes jogos a nível individual. Quando saiu, o Mister fez questão de lhe dar um abraço caloroso e trocar ali umas palavras com ele. O que é que lhe disse? Partilhei notas importantes porque o Vitinha, um jogador que cresceu muito nos últimos 2 anos, é uma satisfação. E é um comentário pessoal para nós, mas é só mostrar, alçar o seu trabalho, o que está a fazer e que estamos orgulhosos dele na seleção. Mas tivemos durante o jogo ver o Bernardo Silva fazer o jogo que ele fez, ter
a liderança do Rubem Dias, ver toda a equipa a crescer muito, nível individual, mas dentro do contexto da equipa. Isso foi muito, muito importante. Mais comentário pessoal, desculpa que não possa partilhar. Olá, boa noite, Roberto Martins. Boa noite. Nuno Mendes, Jornal O Jogo. Muito se tem falado sobre a qualidade do futebol da Seleção Nacional, já aqui disse que Portugal teve um desempenho muito bom. Mas se pudesse dar uma nota de 0 a 10, que nota daria à exibição da Seleção Nacional hoje? Isso não é assim. É uma nota subjetiva. Você pode apanhar os dados, as estatísticas e pode falar a muitos aspectos. O que fizemos com bola, sem bola. A nossa exibição, taticamente, foi muito boa. Muito boa. Em relação ao jogo em Copenhague, mudou totalmente. Não tivemos um problema com a Dinamarca na zona central. Criamos uma estrutura defensiva muito boa. Depois, segunda mão, é ganhar o jogo. Sofremos um golo, que é um erro, acontece no futebol, mas, em geral, tivemos uma atitude de uma equipa ganhadora. E aspectos bons, aspectos menos bons, mas o importante é ganhar, continuar e crescer. Aqui no meio. Olá, boa noite, David Silva, Mais Futebol. Como é que viu o jogo da Seleção Nacional depois da saída de Cristiano Ronaldo de campo? Como é que achou que os jogadores que entraram após esse momento, como é que a nível tático, como é que a equipa começou a jogar? Se jogou melhor depois da saída dele ou não? Isso não é... Eu vi a equipa igual, totalmente igual. O Cristiano fez um bom jogo, o Gonçalo Ramos, quando entrou, fez um bom jogo, jogadores diferentes, características muito diferentes, mas não houve diferença. Vou pedir muita desculpa. Temos que responder mais também. Desculpa, vamos responder mais uma ali. Olá, boa noite, Mr. Ricardo João Lopes, Bola na Rede. Apostou no meio-campo com Vitinha, Bruno Fernandes e Bernardo Silva. Eu gostava de saber o que é que pretendia com esta mudança face à primeira mão. Eu acho que a ideia dentro do estágio era utilizar o Bernardo no 11 inicial em casa, para utilizar a sua experiência, para poder utilizar a sua inteligência, mas a ideia de o Bruno jogar perto do Vitinha e o Bernardo era para controlar o jogo, poder penetrar nas zonas centrais e, sem bola, poder parar a parte forte da Dinamarca, que é a zona do central do jogo. O João Neves também fez um bom trabalho, mas a estrutura e a convicção da equipa que foi diferente da Copenhague, o jogo na Copenhague e o jogo na Alvalade. Então, não foi a diferença, não foi a troca de jogadores, foi mais ajustar e ter mais um jogador mais acima do campo para poder pressionar melhor. E não é a escolha dos jogadores, mas a diferença de um Bernardo Silva com 100 jogos em um jogo importante, na segunda mão, que precisas de gerir o resultado, é importante em momentos assim. Aqui, Mr. André Pereira, do Jornal Record, boa noite. Parabéns pelo apuramento. Obrigado. Falando um pouco de Cristiano Ronaldo novamente, acha que é uma prova também é importante a seleção conseguir provar que consegue ganhar e dar a volta às situações sem Ronaldo em campo? Mas o Ronaldo foi muito importante hoje. Sim, mas depois da saída... Faz parte o Diogo Jota foi essencial. O Trincão foi essencial. Estamos a falar... hoje vemos uma seleção com brilho, com qualidade, com uns valores incríveis. Não precisamos de olhar para avaliar ou rever um jogo que não foi assim. O Cristiano fez
um bom desempenho, como também o Gonçalo Ramos quando entrou, e a equipa continua a mostrar uma ideia e uma intenção muito clara, que é o que nós tentamos a trabalhar, mas não vi uma diferença, não. Então vamos encerrar aqui com o Diário de Notícias. Roberto, Isaura Almeida, Diário de Notícias. Pegando nas respostas que deu sobre o Vitinha, não fiquei completamente esclarecida. E eu gostava de perceber, porque percebeu-se em muitas alturas do jogo que o Vitinha era o homem mais recuado, ficava um bocadinho entre o Gonçalo e o Rúben Dias. Porquê dessa opção, quando estamos habituados a ver o Vitinha a pegar na bola e a construir, mais do que ficar na retaguarda? A minha pergunta, para tentarmos perceber esse aspecto, a minha pergunta ia no sentido de viu a conversar com o Cristiano Ronaldo antes dele sair e ele parecia a sair um pouco a coxear. Se de facto houve um problema físico na quando da substituição ou não? Sim, por partes. O Cristiano começava muscularmente, acho que não é um problema, mas os músculos ficavam em tensão e precisamos de fazer a substituição. Com o Vitinha hoje, quando temos jogadores como o Gonçalo Inácio, com a qualidade que ele tem, o Nuno Mendes, para tentar romper a linha de pressão alta da Dinamarca era importante criar uma superioridade numérica. A qualidade do Vitinha, com o Gonçalo Inácio, dar liberdade para o Nuno Mendes e surpreender com a chegada do Bruno e o Bernardo, funcionou muito bem. Desarmou a Dinamarca muitas vezes na sua intenção de pressionar o nosso jogo, e o Vitinha pode fazer isso porque é um jogador que vira muito bem, pode receber as costas dos atacantes da Dinamarca, e é uma opção que nós podemos utilizar muitas vezes, é não deixar os centrais fixos, porque é mais fácil de ter uma marcação. O Vitinha permite liberdade do Nuno Mendes e dar uma opção de construção totalmente diferente no bloco médio. Então, bem, vou encerrar mesmo aqui, Mister, desculpe lá. Não. Vou encerrar, mas é a última questão que temos. Vamos encerrar a questão da conferência de imprensa. Muito boa noite, Belisa Godinho da W Magazine. Boa noite. O jogo foi muito emocionante. Eu gostaria de saber, para si, qual foi o ponto alto do jogo? O ambiente foi... Ontem falei de um momento importante antes do jogo, que é quando o Bernardo recebe a camisola dos 100 jogos, mas depois foi o ambiente. Eu acho que a Dinamarca jogou muito bem, com muita intensidade na Copenhague, porque o ambiente no estádio foi espetacular, o nosso ambiente foi melhor. E isso mostra muito o carinho, o apoio aos jogadores, a seleção, o que a seleção transmite, e depois poder ganhar o jogo para os nossos adeptos foi a nota especial. Os meus parabéns para a química que vi entre os jogadores e os adeptos. Foi especial. Então gostaria de agradecer todo o vosso trabalho e já longas horas que estamos. Muito boa noite. Obrigado. E até amanhã.